Cristo. Louve! Bem alto, vai! Louve! Quero ver! Louve! Continua, continua, continua! Louve, cante, aleluia! Adoramos Yeshua! Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor! Louve em toda a nação, ao leão, até Sião! Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira! Louve! Batendo palma, lavando a alma, cante e louve! Com alegria que contagia, dance e louve! Sem cessar até ele voltar, dance e louve! Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral. Vamos lá! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Aleluia! Cante aleluia, aleluia. Cante Yeah! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Se coloque em pé juntamente comigo. A palavra de Deus diz assim, Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Nós sabemos que o nosso socorro vem de Deus. Não importa qual é a situação, qual é a circunstância, é nele que devemos descansar, é nele que devemos confiar, é nele que devemos esperar, amém? Eu convido você a levantar as suas mãos, a fechar os seus olhos, vamos juntos fazer uma oração ao Senhor, uma oração em primeiro lugar de gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Que a sua boca se encha de louvor, de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença em oração. Nós te agradecemos porque a Sua bondade, a Sua fidelidade é sobre nós. Que a cada dia, Pai, possamos experimentar do Teu amor, que a cada dia possamos enxergar a grandeza do Teu poder, a grandeza da Tua misericórdia, a grandeza da Tua bondade. Nós estamos aqui, Senhor, principalmente para entregar as nossas vidas diante do Teu altar. Nós colocamos este culto diante de Ti.
Te agradecemos porque sabemos que o Teu Espírito já começa a se mover no nosso meio. O Teu Espírito já começa a tocar a cada vida, seja aqui presencialmente ou através da transmissão. Nós cremos que no reino espiritual não existe distância e que o Senhor pode agir aonde quer que as pessoas estejam cultuando ao Senhor. Pai, nós entregamos a Ti cada louvor, cada canção, entregamos a Ti a ministração da palavra, que o Teu Espírito flua através da palavra ministrada deste altar e que traga impacto no coração de cada um que ouvi-la. Obrigado, Deus, porque em nome de Jesus nós podemos ver os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas se manifestando neste lugar, do início ao final. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Pai, todo louvor, toda honra, toda glória, toda gratidão do nosso coração. Somente a Ti, Pai, seja este louvor, seja a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplaudam o Senhor. Hoje é uma noite de entrega total. Se você veio aqui com alguma dúvida no seu coração, eu quero liberar uma palavra sobre você. O Senhor, Ele dá na medida que você entrega. Então que nessa noite nós possamos estar abertos a nos entregar totalmente à presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, porque Ele já está aqui nessa noite, amém? Em Teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Oh, vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, oh Deus. O som dos céus vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Qual é esse nome? Jesus. Senhor te convida para uma noite de entrega, para uma noite no qual você vai colocar tudo diante da cruz e vai crer que a presença do Espírito Santo de Deus vai te envolver e você vai sair daqui totalmente renovado em nome de Jesus. Diga: em Teus braços você entregue, vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, oh Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós,
manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo, ó Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus. Diga o nome dele, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda a tua chuva, Senhor, nessa noite sobre as nossas vidas. Vou me derramar e declarar que és santo, ó Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. O único nome que salva está aqui nessa noite. E enquanto nós cantamos esse nome, algo acontece no reino espiritual. E nós cremos que o poder de Deus é o que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. E esse poder é liberado através do sangue de Jesus, através daquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E que essa unção de ressurreição está sobre mim e sobre você. O Senhor tem vida, vida em abundância sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, ó Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Esse nome há poder, há o poder sendo liberado sobre nós essa noite. Poder de vida. O diabo quer ver você morto espiritualmente, mas o Senhor, Ele te entrega a vida. E não apenas uma vida comum, mas uma vida extraordinária. Porque Jesus já venceu tudo por mim e por você. Ele já fez tudo que era para nós fazermos. Então já está pago. Jesus é tão maravilhoso. Então gostaria de te convidar a agradecer a esse Jesus. Comece a agradecer, porque a morte não pôde deter a autoridade e o poder do nosso Jesus. Oh, e essa presença é sobre nós essa noite. Quantos motivos você tem a agradecer a este Jesus que te tirou do fundo do poço e te fez andar sobre águas, andar pela fé, viver coisas inimagináveis que o olho humano não consegue enxergar, mas Jesus te deu a oportunidade de ver a vida. Aleluia! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está.
te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é. Declare nessa noite, Ele é poderoso, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso. Declare para que o reino espiritual ouça o Deus que você serve. Oh, aleluia! Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome. Ele é invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, nome de Jesus. E essa presença nos acompanha a cada dia. É essa presença que está conosco, a presença viva de Jesus em nós, através do Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos onde você está. Nós estamos aqui e nós cremos que esse ambiente foi preparado espiritualmente para que você pudesse receber da boa palavra do Senhor, que frutifica, que gera vida dentro de você e que faz você gerar muitos frutos, no qual as pessoas verão e confiarão em Deus, porque vão ver esses frutos gerados na sua vida através da presença de Jesus, de tudo aquilo que é semeado sobre nós. Então levante suas mãos e diga: obrigado, Senhor. Eu estou pronto, eu estou preparado para tudo aquilo que o Senhor tem a semear no meu coração nesta noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Boas-vindas ao Adriano. Ele se ausentou temporariamente por conta da gravidez e o nascimento do Estevão. E hoje ele está de volta. É com alegria que nós te recebemos, tá bom? Seja bem-vindo. Dá um abraço em quem está perto de você. Pode sentar, abençoado e abençoada.
em nome de Jesus. Geralmente nós falamos que o culto de sexta-feira é diferente, porque nós nos atemos um pouco mais ao estudo da palavra. E eu gostaria de dizer a você que, na verdade, quem faz o nosso culto diferente somos nós mesmos, quando nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus. Amém? Se você compreende esse princípio, você vai chegar mais longe do que aqueles que também frequentam a mesma igreja que você. Tem muita gente que consegue sair da mesmice, da comodidade. Tem muita gente que consegue sair da zona de conforto. E nós estamos vivendo muitas vezes uma vida pseudo-espiritual. Pelo fato de estarmos dentro de uma igreja, nós achamos que está tudo certo, está tudo arrumado. Quando, na verdade, nós precisamos ativar a nossa fé. Diga assim comigo: eu preciso ativar a minha fé. Então você precisa aprender o que é fé, como vem fé, como usar a fé, como renovar a fé. Ou seja, nós precisamos conhecer mais a Bíblia e depender do Espírito Santo. Diga comigo: eu preciso conhecer mais a Bíblia e depender do Espírito Santo para andar na revelação. Diga aí: para andar na revelação. O crente de hoje, ele tem muitas vezes aquilo que a gente fala num sentido brincalhão, mas é sério. Nós não podemos ser só a igreja da visagem, revelagem e profetagem. Nós precisamos ser a igreja da palavra, ou seja, nós precisamos ter base, alicerce e fundamento. Diga aí comigo: base, alicerce e fundamento. O que é que vai manter a tua vida espiritual de pé? Jesus disse que alguns constroem a sua casa sobre areia. E quando a tempestade vem, os ventos, a chuva, esta casa cai. Mas outros constroem a sua casa sobre a rocha. Esta rocha fala do quê? Do ouvir e praticar a palavra. Tem muito crente que só ouve, mas não pratica. Tiago 1,22 diz que nós devemos ser praticantes e não espectadores. A maior parte da igreja dos nossos dias são espectadores. Eles vêm para a igreja no intuito de participar de um culto. Diga: eu não participo de um culto. Diga: eu presto culto. Eu entrego meu culto. Eu dou meu culto a Deus. Então, é muito importante entendermos que esta rocha é a base, é o alicerce, é o fundamento. E Jesus, ele fala de maneira clara que esta pedra, esta rocha, é o ouvir e praticar a palavra de Deus. Vai passar pela mesma tempestade, pelos mesmos ventos, pela mesma chuva, mas não vai cair, não vai ruir, não vai desabar. Então nós precisamos compreender o que é que nós estamos fazendo aqui. Porque você não está aqui só para você ouvir uma palavra e guardar para você. Você está aqui para ser um agente de transformação. Quando Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, significa que você assume esta missão, este papel de agente de transformação.
Quantas pessoas você conhece que precisam ser transformadas pelo poder do Evangelho? E muitas não são alcançadas porque nós não entendemos isso. Somos agentes de transformação, ou seja, quem é um agente de transformação? Aquele que é discípulo de Jesus. Jesus está dizendo, ide por todo mundo. Quem é que vai obedecer esse ide, esta ordem imperativa? Somente quem é discípulo. Somente quem teve uma experiência real com Deus através de Jesus. Somente aquele que foi alcançado pela graça e favor. Então ele tem razão, ele tem motivos para estar aqui, para buscar a Deus, para servir a Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus. A nossa vida é uma vida que deve ser dedicada ao Senhor. E muitas vezes nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar. Por isso que Mateus 6,33 diz assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Porque quem busca o reino, busca o dono do reino, que é o próprio Deus. E a sua justiça. Como é que eu conheço a justiça de Deus? Através da sua palavra. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós muitas vezes entendemos que o mais importante é eu pensar em mim mesmo, porque se eu não pensar, ninguém pensa. Se eu não cuidar de mim, ninguém cuida. Se eu não fizer, ninguém faz. Só que na verdade, nós que somos discípulos, nós que somos agentes de transformação, nós que fomos chamados, nós somos cuidados, nós somos protegidos, nós somos abençoados. Por quê? Acima de tudo, porque somos amados. Quando você declara o teu senhorio por Jesus, isso quer dizer que você o ama. E aquele que ama Jesus é amado pelo meu Pai, ele disse. Então nós precisamos compreender que não dá para viver uma vida cristã de qualquer jeito, sabotada. Porque o diabo ele vai fazer de tudo para você ser um mero espectador dentro da igreja. Apenas alguém que participa, que assiste, mas que não recebe aquilo que o Espírito Santo quer entregar de verdade. Então você vive uma vida cristã, na verdade, de forma religiosa. Aí você diz, por que eu oro, as minhas orações não são ouvidas? Por que o que eu peço e não recebo? Por que clamo e o meu milagre não acontece? Porque às vezes nós somos apenas aqueles que vivem uma vida religiosa. Somos membros da igreja como se fôssemos membros de um clube, de uma fraternidade, de uma confraria. E você tem que entender que o evangelho, ele precisa entrar na tua vida e transformar você. Quando nós olhamos para os discípulos, nós vemos que eles foram impactados pela palavra. Eles foram transformados pela palavra. E se o evangelho chegou até nós, foi por conta da seriedade com que eles receberam esta mensagem. E as gerações futuras dependem de nós, do nosso testemunho, do nosso fervor, da nossa fé, da nossa dedicação.
E nós vivemos um evangelho onde não cremos mais em cura, milagres, autoridade, poder. Nós estamos vivendo uma vida espiritual muito conveniente. Por quê? Porque o diabo convenceu esta geração a não ser ativa. Então sua fé precisa ser ativa, sua fé precisa funcionar. Você precisa ser um crente que vai ver a liberação de Deus na tua vida. Porque quando você experimenta, você quer compartilhar. Quando você recebe do pão, você quer distribuir. Você quer saciar outras vidas. Você quer que outras pessoas sejam alcançadas. Olha o que diz em Mateus capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, e poucos são os escolhidos. Porque muitos são os chamados, e poucos são os escolhidos. Jesus pregava para uma grande multidão, mas ele separou apenas 12 para estar com ele. Dos 12, ele tinha mais intimidade com Pedro, Tiago e João. Mas somente um reclinava a cabeça no seu peito, que se chamava João, o apóstolo do amor. Este ouvia as batidas do coração de Jesus. Muitos são chamados. Preste atenção. Você foi chamado para um nível de intimidade que você ainda não entendeu e talvez não esteja vivendo. Muitos foram chamados. O que vai determinar o Senhor escolher você? Deus não tem filhos prediletos, favoritos, mas Ele tem filhos mais dedicados. Nós falamos muito sobre oração, jejum e Bíblia, mas isso parece que é chover no molhado para muitos que caminham com Deus hoje, porque parece o óbvio, porque não existe vida cristã sem oração, sem jejum e sem Bíblia. Mas a maior parte da igreja não ora, não jejua e não lê Bíblia. Não estuda a Bíblia. Não confessa a Bíblia. Não ora a Bíblia. Quando você ora a palavra, a sua oração começa com a resposta. É muito importante, antes de você orar, saber o que a Bíblia fala sobre aquele assunto, e ter versículos que vão te dar o respaldo da parte de Deus, para que a tua oração seja atendida. Como que o inimigo trabalha? O inimigo, ele trabalha através do ativismo. Então você trabalha muito e alega não ter tempo para as coisas de Deus. Mas o celular está aí para provar que este argumento é mentira. Porque nós passamos muito tempo navegando na internet, rolando a barra, vendo bobagem, aquilo que não vai acrescentar absolutamente nada na tua edificação espiritual. O que o diabo está fazendo? Ele está tirando de você uma das coisas mais preciosas que Deus te deu, que se chama tempo. O tempo que você perde não volta nunca mais, porque neste banco de horas, Deus te deu 24 horas que são renovadas todos os dias.
Então aquelas 24 horas daquele determinado dia, mês e ano, nunca mais vai voltar na sua vida. Então você precisa aprender a construir algo para Deus dentro daquele tempo. E Jesus sabia disso. Ele disse: devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite logo vem. Ele está falando a respeito do tempo, que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para fazer a sua obra, cumprir um propósito, buscar a Deus. E nós gostamos muitas vezes de trabalhar para Deus. E é diferente de você trabalhar para Deus, de trabalhar com Deus. Você precisa de Deus para funcionar. Você precisa de Deus para mudar a sua mentalidade, o seu coração, o seu comportamento. Não adianta que sozinho você não consegue. Não adianta só com mentoria meramente humana. Não adianta só com autoajuda. Você precisa de ajuda do alto. Você precisa ser acompanhado, discipulado, doutrinado, para entender primeiro quem você é em Deus, para depois você começar a funcionar no reino espiritual. Sabe o que significa funcionar no reino espiritual? Não significa que você não vai ter mais problemas, dificuldades e lutas. Mas estes problemas, estas dificuldades e lutas, não vão jogar mais você no chão. Não vão roubar mais a tua paz. Não vão mais desanimar você. Você vai olhar para Jesus. Quando eu digo olhar para Jesus, eu estou dizendo olhar para a palavra. E quando você olha para a palavra, você vai olhar para a promessa de Deus. Então quem olha para a promessa de Deus não desanima, não se abate, não entrega os pontos, não perde a fé. É certo que não é fácil, mas quem foi que disse que o Senhor nos chamou para vivermos facilidades? Tudo aquilo que conquistamos é muitas vezes a duras penas. Nós quebramos pedra, arrancamos toco, não é fácil, mas o Senhor é aquele que nos capacita. Muitas vezes quando nós vamos orar, nós dizemos assim: Deus, resolve este problema para mim. Preste atenção, Deus não vai resolver esse problema para você. Deus, Ele vai te dar sabedoria, conhecimento, estratégia para você resolver. Deus vai colocar alguém no teu caminho que vai ser um canal de bênção para te ajudar a resolver. E nós muitas vezes pedimos para Deus: Deus, tira de mim isso, tira de mim aquilo. Ao invés de nós orarmos e dizer assim: Deus, me dá ombros mais fortes para poder carregar a sua cruz. Jesus disse que cada um deveria carregar a sua própria cruz. Cada um tem a sua história de vida. Mas em determinados momentos nós passamos pelo nosso calvário particular. E ninguém vai passar pelo que a gente está passando. E muitas vezes Deus permite porque Ele está nos ensinando alguma coisa. Ou seja, Ele precisa nos lapidar. Nós somos uma joia, nós somos uma pedra bruta. E só depois de sermos lapidados, vamos nos tornar diamantes. Você precisa compreender o que Deus Ele quer fazer de você. Para de ouvir o diabo, porque o diabo é mentiroso. Você não é nada, você não é ninguém,
você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai viver o milagre que Deus preparou para a tua vida em nome de Jesus. Então não tem essa de você ficar reclamando, murmurando, choramingando. Diga, este é o perfil do derrotado. Eu sou vencedor. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, quando você olha para a tua vida, você tem que mudar algumas coisas. Você vai ter que ser uma pessoa de oração. Até quando você vai ouvir a mesma mensagem e não vai mudar? Eu me lembro que eu era de uma igreja e tinha uma irmã lá chamada Irmã Genoveva. Era a velhinha do coque. Linda, pele branca, velhinha, coque na cabeça, crente tradicional. E todo culto ela dizia assim: orai, 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 orai. Jejuai, 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 jejuai. Orai, 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 orai. Jejuai, 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 jejuai. E o irmão um dia conversou comigo e falou: olha, eu estou na igreja há quase 30 anos. E a irmã Genoveva, ela profetiza a mesma coisa. É de Deus? Eu falei, faz 30 anos que Deus está pedindo a mesma coisa para a igreja. E a igreja não está fazendo. Quanto tempo faz que Deus está pedindo para você orar? Aí você diz, eu não sei orar. Você sabia que a tua vida é consequência da sua oração ou não oração? Se você continuar sem orar, não vai haver mudança, não vai haver transformação. A tua vida vai ser este ciclo vicioso de cai e levanta, levanta e cai. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está de pé, amanhã está se arrastando. Por quê? Porque falta oração. Preste atenção, alguém aqui conhece algum carro que funciona sem combustível? O combustível do crente é oração. Amados, você pode ter o melhor carro lançado no mercado, o mais caro, mas se ele não tiver combustível, ele não serve para nada. A Bíblia compara o crente frio ao crente morto, ou ao ímpio morto. A palavra diz, desperta aquele que dorme. Nós precisamos voltar à vida. Precisamos ter uma compreensão espiritual. Sabe a oração que você tem que fazer? É Deus, eu não sou de oração. Eu confesso que eu não gosto de orar. Eu tenho preguiça. Até hoje, a minha vida espiritual, ela foi tolhida, eu sei disso, porque eu não oro. Eu não sei orar, eu não consigo orar, eu não fluo na oração. Tem alguma coisa que me breca. Mas hoje, em nome de Jesus, eu me levanto para romper. Para dizer que não aceito mais ser um crente acomodado. Porque não existe intercessor que não ora. Não existe libertador que não ora. Não existe adorador que não ora. Não existe filho que não ora, crente que não ora. E quando nós falamos de oração, você pensa que oração é pedir. Presta atenção. Oração para nós, em primeiro lugar, é relacionamento com Deus. Comunhão. Intimidade, estreita, particular, profunda. É quando você chega para Deus, Deus, estou com saudade, estou feliz de estar aqui, fazia tanto tempo que eu não orava, mas está sendo tão bom te buscar, está sendo tão bom entrar na tua presença. É interessante isso, que muitas vezes a gente vai orar, até mesmo quem está aqui no altar, pega o microfone e diz, Senhor, nós entramos na tua presença. É como se nós
não estivéssemos na presença de Deus. E só naquele momento nós entramos, porque nós vamos orar. Mas este argumento tem um fundo de verdade. A maior parte de nós somos apenas evangélicos. E ser evangélico é diferente de ser filho. Porque filho, ele entende o que é filiação e entende o que é paternidade. E você precisa ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. Você precisa vencer esse bloqueio. E como é que você vai vencer? Sendo sincero com Deus. E dizer: Deus, eu tenho vergonha de falar, mas estou na tua igreja, te servindo, na fé já faz muito tempo. Deus, eu não consigo orar 5 minutos. Eu não consigo orar 10 minutos. Eu não consigo orar 15 minutos. Eu estou na igreja até hoje, não fui batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque ainda a oração no Espírito Santo não é aquilo que te consome, que te dá fome, que te dá sede, que representa a tua necessidade. Então você tem que estar afoito para receber algo que só o céu pode dar. Por quê? Porque nós nos dedicamos tanto às coisas que o mundo nos dá. Você quer e busca com tanta força aquilo que o mundo te oferece. Você quer a mesa onde os manjares são oferecidos pelo diabo. E a carne se contenta com isso. E quanto mais você peca, mais pecador você quer ser. Por isso que a Bíblia diz que o sujo se suje mais. Então nós precisamos compreender isso. E nós somos confrontados, porque muitas vezes de filho nós não temos nada. Porque filho tem comunhão com Deus. Filho busca Deus. Filho quer estar com Deus. Eu tenho meu lugar de oração em casa. Tenha você também o seu lugar de oração na sua casa. Eu sento ali e passo horas conversando com Deus. Esta semana, mais uma vez, eu jejuei. E como é importante nós termos uma vida de consagração. Então muitos são chamados para uma vida de oração, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque eles não oram, porque eles não querem orar, porque eles ignoram esta mensagem. A igreja é uma igreja fria, é uma igreja insensível, é uma igreja indiferente, é uma igreja onde muitas vezes tem muita carnalidade, porque uma igreja espiritual se comporta de forma espiritual. Paulo diz que aquele que é espírito anda no espírito, aquele que é carne anda na carne. Então nós perdemos tempo com tantas coisas, ao invés de glorificarmos o nome santo do Senhor, por conta do seu Espírito Santo que está à disposição da igreja. E Deus, Ele quer se mover, Deus, Ele quer fazer alguma coisa na tua vida, Deus, Ele quer te transformar, Deus, Ele quer te sacudir, Deus, Ele quer te incomodar, Deus, Ele quer te tratar, Deus, Ele quer te curar, Deus, Ele quer te libertar, Deus, Ele quer te preparar para dizer: agora vai. Não que você esteja pronto, mas você já tem alguma coisa para compartilhar. Aprendemos aqui, nas semanas que passaram, sobre o endemoniado de Gadareno. Ele era possuído por uma legião de demônios, cerca de 6.000 demônios. E quando ele foi liberto, ele estava lá sentado, no seu juízo perfeito, vestido, e as pessoas não acreditaram, porque aqueles demônios saíram dele. E ele ficou tão grato, ele disse: Jesus, eu quero ir com vocês. Ele colocou o pé no barco. Aí Jesus disse: não, você vai ficar aqui. E você vai contar para as pessoas o que aconteceu com você.
Ou seja, ele se tornou naquele momento um evangelista. Naquele momento ele foi comissionado. Naquele momento ele foi empoderado para se tornar um missionário naquele lugar. Preste atenção. Você nunca vai estar pronto, mas todos os dias fala de Jesus para alguém, prega para alguém, dá o teu testemunho para alguém, ora por alguém, ministra sobre a vida de alguém, faça uma boa ação para alguém. Eu tenho algo comigo muito particular. Todos os dias eu digo: esta foi a minha boa ação de hoje. Por quê? Você precisa se treinar para servir o outro. Você precisa se treinar para ver o que o outro precisa. Por quê? As oportunidades saltam a olhos preparados. E às vezes, você quer que as pessoas te enxerguem, te observem, te percebam, porque você é egoísta. Aí você fala: ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim, ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão. Mas por quê? Porque você não tem esta prática de amar o seu irmão como a você mesmo. Então, quando você planta, você vai colher. Deus, Ele quer mudar você por completo. E Ele quer começar nas pequenas coisas. Por quê? Porque pequenas mudanças vão produzir muitos frutos. Você pega, por exemplo, uma árvore frutífera aqui da igreja. Abre uma coroa no pé da árvore. E ali você coloca adubo, calcário. E você coloca uma boa terra. E você rega aquela árvore que foi adubada. Ela vai produzir mais frutos do que aquelas que não foram adubadas. Você precisa compreender que essa adubação está acontecendo agora. Que Deus quer que você pare de olhar para o teu umbigo e comece a olhar para outras pessoas e começar a orar por elas, interceder por elas, e buscar por elas, e clamar por elas. Vocês não imaginam a resposta do céu para a tua vida, porque isso é algo que agrada muito a Deus. A Bíblia diz assim: longe de mim pecar contra vós, deixando de orar por eles. Então você precisa perceber como é que Deus se move. E Deus se move em coisas tão simples. Naquela oração de gratidão bem feita na hora do almoço. Não é para você orar 2 horas, mas é para você ter um coração grato. Lembrando que tem muita gente que não tem o que comer. Eu me lembro que eu passei uma vez ali no Lava Pés, em frente a um supermercado que não existe mais, chamava Juruna, e ficava um barril de lixo encostado no poste. E quando eu passei, eu vi um homem fuçando lixo e 2 crianças. Logo eu pensei: deve ser pai e as crianças. Imagina a recordação dessas crianças. Meu pai vasculhava o lixo, pegava comida no lixo para poder matar a nossa fome. Aí eu parei o carro, eu disse: oi, meu irmão, oi, o que você está fazendo aí? Ele falou: estou caçando alguma coisa para as crianças comerem. Sabe o que significa isso? Ele passava fome, e o que ele encontrava, ele dava primeiro para as crianças. Ele passava fome e dava primeiro para a esposa. Eu falei: encontrou alguma coisa? Ele falou: encontrei aqui, uma melancia podre, mas eu corto essa metade dá para comer. Eu encontrei aqui umas verduras, uns legumes, encontrei aqui algumas coisas. Eu falei: meu irmão, deixa tudo aí, vamos comigo ali na frente. Levei ele no supermercado.
Eu falei, meu irmão, pega o carrinho, compra o que você precisa. Você imagina o que é um cara desse, chorando. Ele falou, enquanto eu fuçava o lixo, sabe o que eu pensava? Deus, me ajuda. Eu não consigo emprego. Eu vim de outro estado. Eu não sei como matar a fome dos meus filhos. Faz alguma coisa por mim. Às vezes a pessoa não está nem na igreja, mas Deus quer dar um sinal para ela ir para a igreja. Deus quer usar você para fazer a boa ação do dia. Deus quer usar você para gastar o teu último dinheiro, amados. O dinheiro não estava sobrando. Eu estava orando, dizendo, tomara que a compra não fique mais cara do que o dinheiro que eu tenho de limite. E ele teve muito bom senso. Ele comprou o essencial. Eu dizia, irmão, pega aqui, ó, hambúrguer. Pega aqui salsicha. Pega aqui linguiça. Pega aqui mistura. Pega ovos. O camarada chorava. Amados, vocês não imaginam a nossa alegria de poder proporcionar ao escolhido de Deus, porque naquele momento é Deus que faz você passar ali, é Deus que te leva para aquele lugar, e é Deus que diz, para e compra o que ele precisa no supermercado. E tem gente que fica pensando, mas eu não tenho, será que é Deus mesmo? Eu não vou ajudar, mas preste atenção, não foi para droga, não foi para bebida, não foi para malandragem, foi para matar a fome da sua família. E eu via ele, sabe, enxugando as lágrimas, empurrando o carrinho, ele olhava para mim timidamente, eu dizia, meu irmão, pega o que você precisa. Ele dizia, eu não quero aproveitar, e ele enxugava as lágrimas. Sabe, eu saí de lá chorando, e agradecendo a Deus. Deus, obrigado, porque nunca fucei um lixo. Eu saí de lá chorando e agradecendo a Deus. Deus, obrigado, porque eu nunca fucei um lixo. E a gente come sem agradecer a Deus. Você almoça, janta, toma café sem agradecer a Deus. A gente não dá nem valor para aquilo que a gente come e bebe. Então, por isso que eu oro para que Deus possa prosperar a nossa vida, sabe? Porque através da nossa igreja nós conseguimos abençoar a vida de muitas pessoas. Conseguimos alcançar muitas vidas. Fazemos um trabalho sério, uma triagem, vamos atrás, vamos cuidar de quem precisa. Quando você dizima e quando você oferta, você está fazendo coisas lindas. Você mantém a casa de Deus, o evangelho é pregado. Quando a Bíblia diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Sabe o que quer dizer? Para que haja o pão da salvação, o pão da cura, o pão da libertação, o pão da prosperidade, o pão da restituição, o pão da reconciliação, o pão do perdão, o pão da vitória, o pão da conquista, o pão da bênção. Então a igreja, ela precisa estar de portas abertas, mas com a sua mesa abastecida para poder cuidar das pessoas. Trazei todos os dízimos, não alguns, não quando a gente lembra, não quando dá, não quando sobra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E nós não somos fiéis em todos os dízimos, em todas as coisas. Pouquíssimos irmãos têm esta revelação no coração. Oferta não substitui o dízimo não substitui a oferta. Olha o que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro.
que hoje representa, obviamente, a igreja, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que daquela oferta que você entregou, você receba muito mais do que você ofereceu a Deus. 11. E por causa de vós, da vossa obediência, repreenderei o devorador. Preste atenção. Esse demônio, não adianta eu orar para expulsar, porque ele não sai. O devorador só sai quando eu dizimo e oferto. Olha o que diz. E por causa de vós, da vossa obediência, repreenderei o devorador, para que ele não destrua os frutos da vossa terra, e a vide do vosso campo não seja estéril, ou seja, que a sua fonte de renda seja próspera, diz o Senhor dos Exércitos. 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Coloca o 8 para mim, por favor. Olha o que diz o versículo de número 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que nós te roubamos, Senhor? Aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Então, obrigado. Como isso é sério, amados? Eu gostaria que vocês orassem com consciência e dissessem assim, Deus, eu quero ser muito próspero. Primeiro para abençoar a tua obra, o teu reino, o teu ministério, para eu ter uma vida desafogada, para eu poder abençoar outras pessoas também. Porque toda bênção, ela é coletiva. Nenhuma bênção é só para você. Deus, ele manda você compartilhar. Lembra da pesca maravilhosa? Eram tantos peixes que Pedro precisou gritar para uma outra embarcação vir ao seu encontro para poder ajudá-lo com os peixes. Você entendeu isso? E é interessante, né? Que foi a maior pesca da vida de Pedro. Ele nunca tinha tido uma pesca daquelas. Ele tentou a madrugada inteira e não conseguiu. Preste atenção. Olha, eu já tentei na minha própria força. Eu já tentei fazer do meu jeito. A gente não consegue. Não é pelo nosso braço de carne. Não é na nossa própria força. É na autoridade, no poder de Deus. Foi isso que Jesus mostrou para Pedro. É na autoridade e no poder de Deus, Pedro. É Deus quem coloca o peixe na tua rede. Preste atenção. Você consegue entender que o dinheiro que você tem na sua conta foi Deus que te deu? Foi Deus que te deu, foi Deus que te deu, foi Deus que te deu, foi Deus. Tudo é Deus que te dá. Só que você tem que ser um bom recebedor. E muitos não são bons recebedores. Recebe uma vez só e não recebe mais. Por quê? Não foi grato. Não reconheceu. Quanto mais você planta, mais você colhe. Diga, quanto mais eu planto, mais eu colho. Eu tenho acompanhado a vida do Everaldo há um tempo. E eu posso dizer que ele é um homem de fé. Porque a forma que Deus faz na vida dele é sobrenatural. Ele colocou dia desse um carro para vender. Vendeu quanto tempo depois? 40 minutos depois.
pelo preço que ele queria. Ele precisava comprar uma outra van. Humanamente falando, ele tinha lá suas limitações. Mas querendo Deus operar, ninguém impedirá. Ele foi em outra cidade para comprar, num lugar. Não encontrou o que ele queria. E ele perguntou se a pessoa conhecia alguém. Ele está saindo, o cara diz assim: eu tenho um amigo, que é muito chato com a van dele, que cuida bem. É o ano que você precisa. Ele foi para um outro lugar e voltou. E quando voltou, comprou. Não tinha dinheiro, mas Deus deu dinheiro. Não precisou financiar. Quando você financia mais de 100 mil, é muito alto os juros. Você compra um, paga dois, na hora de vender, vale metade. Por conta da depreciação. Então note, tudo que você for fazer, você diz: Deus, eu te coloco na frente. Vai! Você precisa dar a primazia a Deus. Deus, eu confio em Ti. Pode fazer. Deus, eu quero Te dar toda a liberdade. Quando eu vou orar, eu digo: Senhor, vasculhe o meu coração. Lembra das orações de Davi? Esquadrinha o meu coração. Sabe o que significa? Vasculha. Sonda. Tu tens liberdade, Senhor, de achar dentro de mim se tem algo que te entristece, que vai contra a tua vontade, que vai contra a tua palavra. Então imagina o que é ser crente de verdade, de ter uma vida ativada na fé, na autoridade, no poder, na unção, que vai viver uma vida espiritual e não uma vida pseudo-cristã, meramente religiosa, onde nós não vimos Deus operando na vida de ninguém, muito menos na nossa. Mas quando você se entrega, quando você começa a orar e dizer: Deus, eu quero sentir fome, me faz sentir fome. Deus, eu quero sentir sede, me faz sentir sede. Deus, eu quero me entregar de verdade. Deus, eu não quero mais ser um crente, um filho que oferece a vida parcialmente. Preste atenção, se Deus não tiver tudo de você, Ele não quer nada. Deus, Ele quer você por inteiro, espírito, alma e corpo. Não adianta a gente dizer que somos de Deus dentro da igreja e fora daqui. Nós nos comportamos piores do que os ímpios. Deus, Ele nos quer separados para Ele, santificados, consagrados e amados. Isto não é impossível, isto é possível. Quando você começa a dizer: Deus, eu quero dizer que te amo. Quantas vezes você diz para Deus que o ama? Por exemplo, tem gente aqui que é casado. Quantas vezes por dia diz para a esposa que ama a esposa? Quantas vezes na semana diz que ama a esposa? Quantas vezes no mês diz que ama a esposa? E vice-versa, a esposa dizer para o marido também. Eu tive uma experiência em um dos nossos cultos de casais. A mulher disse: pastor, chorando, fazia 13 anos, 13, a última vez que o meu marido disse para mim: eu te amo. 13 anos. Preste atenção, um relacionamento desses, ele não existe. Ele sobrevive. Muitas vezes por conveniência, por interesse, sei lá, pelo quê. Agora imagina, você para Deus. Quando foi a última vez que você disse: Deus, eu te amo? Eu me lembro que uma vez, eu estava num período de consagração e de quebrantamento. Aí eu comecei a sussurrar uma melodia,
E eu comecei a cantar. Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, ó meu Deus. E depois eu comecei. Eu te amo, ó Jesus, eu te amo. Eu te amo, ó Jesus, eu te amo. Eu te amo, ó Jesus, eu te amo. Eu te amo, ó Jesus. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito. Aí eu comecei a cantar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Até que comecei a chorar. A glória de Deus desceu naquele lugar. E tudo que você precisa é que a glória de Deus visite você. Quando isso acontecer, você vai tirar os olhos de tudo aquilo que quer te esfriar na tua fé, te esfriar espiritualmente e roubar a tua fé. Vamos ficar de pé um pouquinho? Vamos cantar juntos? Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Bem suave. Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, ó meu Deus. De novo. Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, ó meu Deus. Jesus, eu te amo, ó Jesus. Eu te amo, ó Jesus, eu te amo, eu te amo, ó Jesus. De novo. Eu te amo, ó Jesus, eu te amo. Eu te amo, ó Jesus, eu te amo. Eu te amo, ó Jesus, eu te amo. Eu te amo, ó Jesus. Eu te amo, ó Espírito. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó. Mais uma vez. Eu te amo, ó Espírito Santo. Bem suave.
Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito. Diga: Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença neste lugar. Me toca, Espírito Santo. Me toca, Espírito Santo. Diga: eu quero sentir a tua presença em mim. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Espírito Santo. Te amamos, ó Espírito Santo. Te queremos, ó Espírito Santo. Te desejamos, ó Espírito Santo. Você que ora em línguas, começa a orar no Espírito Santo. Vamos encher este lugar da presença de Deus. Oh, requei calabasurianda lanasha. Oh, requei calamanaiasa. Oh, requei calamanaiasu. Oh, recanda shaya labasta requei calanaiasi. Oh, recanda shala bahasha. Oh, requei calanaiasi. Corre que calabastore hare, corre candelabasti vava, corre que calabastore candaço, corre castore mas. Oh, requei calabaço. A ti todo louvor, toda honra e toda glória. Te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui, ó Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, ó Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, ó Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Corre calababasa. Corre que calabaço, chequei calamanaço. Oh, requei calabaço, recandanabalabasta. Oh, remeneshi que calabaço, renaya shiri andalanaço. Oh, requei candalabasto, xeriquei candanasaha. Oh, requei calabasto, recandalanaço. Oh, requei calabasto, chiquei calabaço, riandalanache. O requei calabaço, chicandalabaço. O requei calabaço, chicandalabaço, horocondoloboço. O recalabaço, oriandalanabarrachuri, que calabaçandarabalabaço. O recalababaço, oriandalabasto, chicandalabasto, chicandalanaiaçá. O recanda shiri que calaçori anda lá nasci. Aquele que nem mesmo a seu filho, próprio filho, poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia?
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Mas o Senhor é conosco. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Aleluia. Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, ó meu Deus. Eu te amo, ó Jesus, eu te amo. Eu te amo, ó Jesus, eu te amo. Eu te amo, ó Jesus, eu te amo. Eu te amo, ó Jesus. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito Santo. Eu te amo, ó Espírito. Como é bom, Senhor, estar na tua doce presença. Como é bom te glorificar, exaltar e bendizer. Te coroamos nesta noite, te entronizamos. Somente Tu és Deus, Senhor e Salvador. Não temos outro além de Ti. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Santo Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e poder, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e poder, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Oh, requei calabaço. Ore no Espírito Santo. Deixa a unção tomar conta de você. Oh, requei calabaçuri, que calamanahasa. Oh, requei calanasu, remanasteri kayashi. Oh, requei calanasteri balanasi, recanda chorianda lanasi. Oh, remande chiqueiri, ande casteri lavastorianda lanasi, e rabalanayashi.
Recebe o que você tem para receber hoje. Muitos foram chamados para estar aqui, mas poucos ouviram esta convocação. Deus tem algo para quem é obediente, para quem sai na chuva, no frio, para quem se sacrifica, para quem paga o preço. Santo Espírito, muito alto, né? Oh, ribashi que calabaço. Oh, Deus está derramando sobre nós uma unção. Oh, re que calabaço. Oh, oh, re calabacharabalabahasa. Oh, re que calanasuri andalanayasa. Oh, recalabahasa. Preste atenção. Hoje pode ser o teu dia. Aquele aleijado que estava no alpendre do templo, estava ali há muito tempo. Talvez Jesus tenha passado por ele muitas vezes. Mas agora Jesus, morto e ressuscitado, voltou ao céu. E quem passa por ali é Pedro e João. E ele diz assim, ele pede uma esmola. Pedro diz, eu não tenho ouro e nem prata, o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o milagre aconteceu. Aquele foi o dia dele. Hoje pode ser o seu dia. Algo que Deus vai te entregar hoje, agora, neste momento. Oh, requei calabaçu, checalanaiassari, andalanaçu. Oh, libera o leão que está em você. Ora, ora. Não sejamos tímidos na invocação do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus dos Deuses. Oh, recalabasuri andalanaias toxerique calabastori andalanaiasa. Oh, reque calabasuri andalanaias tuxerique calabastor. Aleluia. 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 Oh, reque calabasto, chique calamanasa. Oh, reque calabastori andalanasto. O recalabashuri andalabasto chique calabasto recandalabasuri andalanayasa. O reque calanasto chique calabanasturi andalabasu. O reque calamanasteri andalanayastu. O reque shiri calabasteri andalanasu. O recandalabasto, chique calabasto, shirike calabasto. O reque calabasto, oriandalanasa.
Oh, aleluia. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e poder, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Oh, requei calabaço. Aleluia. É isso que nós precisamos aprender, a cultivar momentos na presença do Senhor, para que a fome e a sede tomem conta do nosso coração, para que a gente se deleite, como Davi, de estar na presença de Deus. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O prazer dele estava em estar na presença. Aleluia. Glória a Deus. Santo Espírito, bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e poder, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Quase. Tudo isso é um exercício. Você me pergunta, pastor, o que é mais importante? Orar ou jejuar? Aí eu te pergunto, qual asa é mais importante de um avião? A direita ou a esquerda? A oração complementa o jejum complementa a oração. E não podemos viver sem a palavra. Não podemos viver sem a palavra. Não podemos viver sem a palavra. Potente Pai, de graça e poder, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Quase. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e poder, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Quase. Tá bom. Glória a Deus. Faça uma oração comigo. Diga: Deus, me perdoa pelos meus olhos secos, pelo meu coração endurecido, porque muitas vezes sou um bom pedinte, mas falta algo em mim, e o Senhor sabe o que é. Me completa, Senhor, me dá aquilo que está faltando. Me visita hoje, Senhor, toca meu coração, me transforma, me muda. Eu quero romper,
Eu quero me tornar tudo aquilo que o céu sonhou para mim. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor. A ti todo louvor, honra e glória, hoje e todo sempre. Aleluia. 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 Amém. Amém. Pode sentar um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem demônio do inferno que suporte a presença de Deus. Quando você diz: vem, Senhor, toma conta da minha vida, toma conta da minha casa, toma conta da minha família. Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais. Aí você diz para ele: Deus, eu quero tudo. Sabe? Vai te faltar uma explicação para aquilo que vai começar a acontecer dentro de você. Porque o Senhor vai se revelar. Aquilo que te amedrontava, te perturbava, te chateava, te aborrecia, te deprimia, não vai mais ter poder. Porque você está entendendo o teu lugar como filho neste mundo. Você vai entender quem você é em Cristo. Aleluia. Amém. Amém, Diogo. O Diogo está lá tentando achar a música ainda. Estou tentando tirar. Amém. Se você entender que não dá para viver, diga: não dá para eu viver sem oração, sem jejum e sem Bíblia. Imagine só, no mês de outubro, Deus me despertou para fazer um jejum de 3 dias e 3 noites, semana sim, semana não, semana sim, semana não, semana sim, semana não. E eu venho nessa pegada até agora. A minha irmã, sexta-feira passada, infartou. Imagina os médicos, enfermeiros. A gente está perdendo ela, a gente está perdendo ela, a gente está perdendo ela. A Janaína estava lá. Fala com ela. Fica comigo, fica comigo, fica comigo. E eu estava em casa e entrei na arena de oração. E orei por ela. Tem coisa que Deus vai te despertar lá atrás, para te dar livramento lá na frente. A Bíblia diz que é para você se preparar para o dia mau. A batalha espiritual era tão grande que eu via no meu, era uma visão, como se o filho dela estivesse me ligando e dizendo: a minha mãe morreu. Eu via ela no caixão. Para você entender o nível de batalha espiritual. O SAMU chamou outra ambulância de apoio, que é a Alfa, para dar mais apoio. 4 médicos na sala do apartamento dela. É nessa hora que você entende que a graça de Deus é tudo. A gente não merece nada. Não é mérito nosso. Mas tem muita coisa que você constrói com a tua oração e com o teu jejum. Tem muito crente que reclama dos seus fracassos, das suas derrotas, das suas frustrações, desilusões, decepções. Mas não ora, não jejua. Não é que teremos uma vida perfeita e que nada vai acontecer. Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Mas eu estou dizendo para você
que tem muitas guerras que a gente só vai ganhar se tiver oração, jejum e Bíblia. E que você deve se preparar para o dia mau. Porque quando o inimigo se levantar, você vai dizer: maior é o que está em mim do que o que está agindo no mundo. E você precisa aprender a dizer assim: retrocede, espírito de morte. Retrocede, espírito de enfermidade. Retrocede, espírito de doença. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Porque às vezes a gente só fica: tem misericórdia, Senhor, tem clemência, Senhor, tenha piedade, Senhor, tenha compaixão, Senhor. Não, você tem que dar uma voz de comando. Cesse, pare, bata em retirada agora em nome de Jesus. Você orou, você se quebrantou, você chorou, você intercedeu, mas agora, Moisés, levanta e diz para o povo marchar em direção ao Mar Vermelho. Aí as águas vão se abrir. Preste atenção: nenhum problema financeiro vai se manter na tua vida se você se levantar nessa unção. Você tem que dizer: chega, eu nasci para prosperar, eu nasci para dar certo, eu nasci para vencer, eu nasci para ser um abençoador da minha casa, do reino de Deus. Chega, eu não vou viver mais isso. Eu vou viver a promoção do Senhor em nome de Jesus. Sabe, você precisa pisar na cabeça da serpente e esmagar a cabeça dela. Você precisa dizer: demônio que traz briga em casa, discórdia, discussão, acabou! Você não tem mais poder aqui. Quem reina agora aqui na minha casa é o príncipe da paz. Na tua empresa a mesma coisa. Cai por terra espírito de competição, espírito de inveja, espírito de ciúme, espírito de mentira, espírito de engano. Você não pode agir na minha vida. Eu ando na luz, não serei enganado nem confundido em nome de Jesus. Sabe, traz Deus para a tua vida todos os dias. Esse meu dia vai ser um dia de vitória, esse meu dia vai ser um dia de conquista, esse meu dia vai ser um dia de bênção. Porque o diabo chega e diz: segunda-feira, cruz credo, nossa, tanta luta para a semana, tanta guerra, não aguento mais, está difícil. Mas quando você começa a dizer: me capacita, Senhor, me habilita, Senhor, me prepara, Senhor, me treina, Senhor, me mostra o que eu não estou vendo, Senhor, me reveste da tua unção, Senhor. Aí você vai ver que o teu milagre vai chegar. E só quem é um milagre vai poder abençoar os outros com muitos outros milagres. Você experimentou, você vivenciou. Deus vai te usar. A partir de hoje, comece a testemunhar, pregar, falar de Jesus, trazer alguém para a igreja. Faz isso em nome de Jesus, amém? Antes de ir embora, vamos entregar a nossa oferta ao Senhor, o nosso dízimo, a nossa contribuição. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, amados, amém? Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vamos ficar de pé. Estenda as mãos para cá. Diga: obrigado, Senhor, pela minha prosperidade. Eu nunca fucei lixo para poder comer. Passei por dificuldades, por lutas, mas o Senhor sempre cuidou de mim. Eu quero te agradecer. E quero reconhecer o teu favor, a tua graça e o teu amor. Obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço, me abençoe financeiramente, porque eu quero ser coluna forte na tua casa. Eu quero ser um abençoador da tua obra, para que o Evangelho alcance muitas vidas e que elas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Eu deposito a minha vida em tuas mãos, os meus sonhos, projetos, metas, alvos, objetivos. Eu creio que a tua bênção é sobre mim, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus, diga comigo: amém, assim seja e assim será. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Domingo, culto normal, às 19 horas. É dia 15, no dia 16 temos que pagar o aluguel do nosso prédio. Então separa uma oferta especial e reserva para trazer no domingo, em nome de Jesus. Fiquei feliz de ver a Clare, fiquei feliz de ver a Andréia e todos vocês. Pedro, Helenice, e cada um de vocês, Joaquim, Maria, as crianças, Dr. Paulo, que voltou lá de Goiás, não é? Só foi dar uma olhadinha na fazenda, voltou. Aleluia. Amém? Deus abençoe muito vocês. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Amém? Vão na paz.